Oi, crianças! Bom dia! Hoje nós vamos continuar a história que a gente começou vendo na semana passada. Quem lembra quem era o herói da nossa história? Que era medroso? Gideão! Na semana passada a gente viu sobre o chamado dele. Hoje a gente vai ver sobre a luta que ele teve que fazer. Mas primeiro, vamos começar orando. Vamos fechar os olhos e orem comigo. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos por mais um dia, agradecemos por mais uma oportunidade, Pai, de aprender da Sua palavra. Que essa lição de hoje nos encoraje, nos ensine e que a gente possa, Senhor, ser soldado para lutar a favor do Seu reino. Que a gente possa ser cada dia melhor para a Tua honra e Tua glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então a gente vai continuar com a liçãozinha 8 da revistinha. Então a gente parou na história do Gideão. Lembra que ele era tão medroso que ele pediu tanta confirmação para Deus? Pediu para a lã ficar seca e o chão molhado, pediu para o chão ficar molhado e a lã seca, fora o tanto que ele tinha demorado para fazer a oferta, né? Enfim, depois de tudo isso, que Deus mostrou que era realmente que ele deveria lutar contra os inimigos, então ele se encheu de coragem, porque vocês lembram? A coragem vinha dele mesmo? Não, a coragem dele vinha de Deus. Então, como ele se sentiu fortalecido, ele sabia que Deus estava do lado dele, então ele começou a seguir em frente. Lembra que eu falei para vocês que o Gideão já estava sabendo dos planos dos inimigos? Pois é, estava chegando a época do inverno e os inimigos estavam se juntando para poder atacar o povo israelita, que eles queriam roubar todo o estoque de comida. Então Gideão tinha convocado os soldados, de várias cidades israelitas, então já iam se preparar para a guerra. Então Gideão estava lá, todo confiante, porque ele sabia que o Senhor era com ele e que a vitória era certa. E também, com tanto soldado que veio ajudar, eu vou representar aqui, com feijão. Faz de conta que tudo isso de soldado veio ajudar Gideão a lutar a favor de Israel. Mas Deus tinha outros planos. Então Deus falou para Gideão que daquele tanto de soldado que tinha, deixassem ir embora todos aqueles que estavam com medo. Gideão estranhou um pouco, mas como era Deus que tinha falado, ele obedeceu. Então ele foi lá para aquele tantão de soldado e falou: olha, quem está com medo de enfrentar, pode ir embora. E os soldados que estavam com medo, adivinha, eles foram embora. Então, ficaram só esses. Todos aqueles que estavam com medo, tchau, tchau. Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem, vocês têm ideia por que Deus fez isso? Se tinha tanta gente para lutar a favor de Israel e Deus mandou um punhado de gente embora, por que será que ele fez isso? Pois eu vou dizer por quê. Porque ele queria que todos soubessem que a vitória vinha de Deus e não do exército poderoso e numeroso que tinha Gideão. A ideia era essa. Bom, mesmo os soldados tendo ido embora, restaram 10.000 do exército de Israel. Era um bom número, mesmo sabendo que os outros, o exército inimigo, era mais numeroso. Ainda assim, a vitória seria garantida. Mas Deus queria que todos tivessem certeza absoluta de que a vitória viria dele e não do exército corajoso, do exército valente. Então ele chamou Gideão
e pediu que levasse os 10.000 soldados que restaram num rio para beber água. E ele explicou para Gideão para que ele observasse os soldados bebendo água. Estranho, né? Depois eu mostro a imagem para vocês. Mas o que ele falou para Gideão? Observar. Os soldados que abaixassem e lambessem a água, esses ficariam separados. E aqueles que mantivessem a cabeça erguida e colocasse a mão, pegasse a água com a mão e levasse à boca, esses que iriam se manter no exército. Então aqueles que abaixaram foram separados para irem embora. Deus disse que esses não iam servir. Ficaram somente aqueles que mantiveram a cabeça e beberam água, elevando a mão até a boca. Crianças, sabem quantos soldados que ficaram assim? Beberam água com as mãos? 300! Então, dos 10.000 homens que tinham, foram embora. Ficou só 300. Ficaram 300 soldados, bem pouquinho. Vejam a imagem que eu disse que mostraria do Gideão observando os soldados, o jeito que eles bebiam água. Uns abaixavam, né, iam com a boca direto no rio, e os outros levavam a água até a boca com a mão. Então, eram esses 300 que iriam para a guerra. E o que esses 300 poderiam fazer contra uma multidão de soldados inimigos? O que esses 300 poderiam fazer contra? Nada. Mas aí é que tá. Eles não podiam fazer nada, mas Deus podia fazer tudo. É Deus que falou que ia dar a vitória. Então, naquela mesma noite, o Senhor Deus falou para o Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você, mas se estiver com medo, desça até o acampamento deles. Depois que Deus disse isso para o Gideão, porque afinal Deus conhecia, né, o coração do Gideão. Ele sabe como tinha sido chamado, tantas confirmações que Gideão pediu, porque Gideão não era um homem naturalmente valente e corajoso. Mas Deus também sabia que Gideão confiava nele. Então o que ele falou? Ele falou para eles descerem até o acampamento, que eles iriam ouvir uma coisa que daria ainda mais coragem. Vocês perceberam que dessa vez o Gideão não pediu nenhuma prova para Deus? Mas ainda assim Deus quis dar. E Gideão obedeceu. Então ele desceu até o acampamento dos inimigos, né, dos midianitas. Ele e o soldado caminharam e de repente ouviram uma conversa de 2 soldados do exército inimigo. Um deles contava seu sonho ao colega e dizia: eu sonhei que um pão rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou pelo avesso e ficou estendida no chão. O amigo dele, ouvindo, né, foi logo falando: esse sonho deve ser sobre Gideão. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Crianças, vocês conseguem imaginar o que Gideão sentiu naquele momento? Tantos homens do seu próprio exército israelita foram embora de tanto medo que estavam, e mesmo sendo em maior número, quem estava morrendo de medo era o exército inimigo. Mas Gideão ficou muito contente, ele ficou muito confiante. E sabem o que ele fez depois que ele descobriu que mesmo sendo em maior número, era o exército inimigo que estava com medo dessa vez? O que ele fez? Gente, ele ajoelhou
e adorou. Ele louvou a Deus, porque ele sabia que Deus tinha preparado tudo, era Deus que tinha planejado. Então ele fez aquilo que era certo, adorar, louvar. Voltando para o acampamento, Gideão começou os preparativos. Ele dividiu os 300 soldados em 3 grupos e deu a eles tochas com vasos de barro e também cornetas. E depois ele disse: olhem para mim. Quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! E assim eles fizeram. Um pouco antes da meia-noite, Gideão e seu grupo tocaram as cornetas e quebraram os jarros e levantaram a tocha. Ouvindo aquele barulho enorme de cornetas, gritos e o clarão das tochas, os inimigos acordaram todos assustados e não sabiam nem o que estavam fazendo, começaram a fugir, todos atrapalhados. Alguns até começaram a lutar, mas contra eles mesmos. Foi uma confusão tremenda, mas essa confusão deu vitória ao povo de Israel. Com mais essa vitória, o povo de Deus ficou em paz por mais alguns anos, sendo liderados por Gideão. Eles perceberam que vale a pena confiar em Deus, confiar e obedecer, mesmo que algumas ordens pareçam estranhas. Confiar por quê? Porque Deus é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele controla tudo e Ele sabe das coisas que acontecem, das que aconteceram e das que ainda vão acontecer. É Ele que controla tudo e todos e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E quando a gente tem a confiança em Deus, sabe que Ele sabe o que é melhor para a gente confia e obedece com alegria. Porque lembra do nosso versículo que a gente já está vendo há 2 aulas? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Gente, Deus é muito bondoso, muito misericordioso. Vejam, Ele deu mais uma prova da vitória a Gideão, mesmo sem ele ter pedido. Então Deus está o tempo todo mostrando para a gente o seu amor e a sua bondade. Ele mostra isso nos dando a sua companhia, nos dando a sua proteção, perdão dos pecados e também a vida eterna em Jesus. Então, crianças, o que nós aprendemos com a história de Gideão? A gente aprendeu ou relembrou que Deus é muito bom, que é feliz o homem que nele se refugia, como no nosso versículo. A gente aprendeu também que a confiança no Senhor vence qualquer medo e também que devemos obedecer. Quando a gente confia, a gente obedece e obedece com alegria, porque como Deus sabe de tudo, Ele também sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente pense que seja outra coisa. Deus sempre sabe, porque Ele sabe de tudo. E Ele é muito poderoso. Espero que vocês não esqueçam dessa lição, não esqueçam do nosso versículo. E vamos encerrar a aula com uma oração. E eu vou deixar para vocês também uma musiquinha que fala sobre Gideão. Tá bom, queridos? Então vamos orar. Pai querido, Pai Santo, agradecemos por esta aula, agradecemos por este ensinamento, Senhor, que a gente nunca se esqueça dele, Pai, que a gente possa sempre confiar em Ti, que a gente possa ter alegria em Te obedecer, Pai. E agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus.